Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso bom Deus esteja com cada um de nós nessa manhã, queridos. Estamos aqui mais uma semana, né? Início da semana e continuando nessa nossa caminhada perseverante de buscarmos a palavra do Senhor a cada dia da nossa vida e é muito bom que assim seja, né, queridos? Estamos aí diariamente, vários irmãos já entenderam essa necessidade, estamos juntos, caminhando, e isso alimenta a nossa alma. Muitos ainda vivem só do pão. Quando Jesus fala que nós precisamos do alimento diário, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Essa semana nós voltamos ao tema da predestinação, e hoje nós vamos tratar de um tema subtema, né, que está ligado à predestinação, que é muito importante que nós entendamos. Nós somos predestinados para termos poder. E que tipo de poder é esse? Como é que isso funciona? O que a palavra de Deus nos ensina exatamente quando ela fala que nós fomos predestinados para termos poder? Vamos entender um pouco melhor isso. Antes de começarmos, abrir um parênteses, né, querido? Hoje nós vemos que um dos grandes males que nós temos no Evangelho, na igreja evangélica, se é que a gente pode dizer que existe uma igreja evangélica, né? São tantas coisas que tem por aí esquisitas que se chamam de evangelho e não são, é a falta de conhecimento bíblico, é a falta de estudo das escrituras, são achismos, são leituras distorcidas da palavra para ajustes a conveniências pessoais, e essa questão do poder que todos nós devemos ter é um dos elementos que são mais distorcidos. O que nós vemos muito, queridos, hoje em dia, é um misticismo, uma verdadeira bruxaria, né? Quando você vê que o poder de Deus ele é divorciado da palavra. O poder de Deus que vem até nós nunca é divorciado da palavra. O Espírito Santo não age na nossa vida divorciado daquilo que Deus disse na sua palavra. Quando você vê, então, que tem esse divórcio, essa separação, fique desconfiado. Mas que tipo de poder que nós temos, amados? O poder que Deus nos dá é de vencermos o pecado, é de termos uma vida justa. E é sempre dependente de uma comunhão com Ele. É disso que nós precisamos nos apropriar. É esse poder que nós devemos desejar. Muitas vezes o que se fala por aí é um poder místico, né? Repetindo aqui, o poder de realizar milagres, o poder de profecias, revelação, onde o homem é o centro. E não deve ser assim. Devemos ter cuidado com esses falsos ensinos. Vamos à Bíblia. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós estamos falando da justificação, da adoção, da santificação, regeneração, né, da nossa capacidade de fazer as boas obras, que é tudo que contribui para a nossa santificação. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Então veja que essa predestinação, queridos, já está relacionada à santificação, à irrepreensibilidade e sermos adotados como filhos de Deus. E para que nós sejamos santos e irrepreensíveis, nós precisamos ter poder. João 12 é muito claro com relação a isso. Diz: a todos quanto creram nele e o aceitaram. Na NVT fala, ele deu o direito de se tornarem filhos. Na Nova Almeida, fala que nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Não nascemos da ordem natural, mas sim nascemos de Deus. Então veja que quando o texto fala, vamos lá, voltar aqui, que ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, a predestinação tem a ver com a filiação, em que aqui em João 12, a filiação tem a ver com o poder. Poder de quê, queridos? De novo, de vencermos o pecado. Onde é que está isso? Vamos lá em 1 João 3,9.
todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que é filho de Deus, aquele que recebeu o poder de ser feito filho de Deus, como vimos em João 12, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, nós precisamos, muitas vezes na teologia reformada, a gente, quando fala em poder espiritual, a gente fica meio assim, né? Porque, em função de tantas coisas erradas que nós vemos aí, distorções, como eu falei, esse misticismo, né? Essa coisa pavorosa que nós vemos aí, colocando poder em azeite ungido, em copo com água, em manto sagrado, na barba de Arão, em fronha ungida. Gente, é pavoroso. Não chega a me dar um nó no estômago quando eu vejo pessoas chamando isso de evangelho. É pavoroso, é horrível. Então a gente tenta se afastar, né? E devemos realmente nos afastar. Mas nós não podemos cair no erro inverso, de achar que a vida espiritual não tem poder, e tem, queridos, tem poder. 2 Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder. Percebem? Aí vem junto amor, domínio próprio, autocontrole. Né? E aqui, então, quando Paulo escreve a Timóteo nessa carta, a segunda carta a Timóteo, ele já está no final do seu ministério, preso, já sabe que vai ser condenado, ele olha em volta, só tem Timóteo para dar seguimento ao ministério, e ele fala, ó, é poder para quê? Para que nós continuemos a pregar, falar sobre Cristo. Por isso que ele fala, portanto, não se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Poder para testemunhar de Cristo, poder para vencer o pecado, poder para termos uma vida justa, reta, santa, para mostrarmos que nós somos filhos de Deus. Então, amados, quando nós falamos em predestinação, muitos irmãos nossos, né, mas de forma equivocada, acham que a predestinação é um privilégio onde nós achamos que nós somos melhores do que os outros. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram predestinados. O que é predestinação? O que é pré, gente? É antes, destinação é final. Então, como nós falamos em vídeos anteriores, Deus une essas duas coisas, o que vem antes com o que vem depois, e ele traça esse caminho, e nós estamos nesse caminho. E esse caminho é um caminho de poder rumo à eternidade, e foi necessário que Deus fizesse isso, porque se Deus não nos predestinasse, se Deus não nos fortalecesse, se Deus não nos escolhesse, se Deus não nos desse um espírito de poder para vencer o pecado, nenhum de nós seríamos salvos. Então, veja que o texto, queridos, relaciona diretamente, né, essa questão do poder, da predestinação, da escolha com a vitória sobre o pecado. Aí, voltando a 2 Timóteo 1,8, que diz, portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor, como já falamos, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Veja o versículo 9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa. Então, amados, esse poder é para que nós nos santifiquemos, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Josué 1,8, quando Josué, então, assume o lugar de Moisés, né? E ele vê toda aquela terra para ser conquistada, Deus fala com ele, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então, Josué tinha uma missão a cumprir, mas você pega todo o contexto, Deus fala, seja forte e corajoso, eu estou contigo, mas não deixe de cumprir a minha lei. Então, nós exercemos o poder de vencer o pecado, testemunhar, fazer a obra do Senhor, quando nós estamos em obediência. Não existe, amados, não existe poder verdadeiro sem obediência ao Senhor. Veja Efésios 3,6, diz assim, peço que da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. De novo, nós temos a riqueza da glória. O que é a glória de Deus? A glória não é um atributo, a glória é a soma de todos os atributos, né, na sua expressão máxima. O amor, a longanimidade, a bondade de Deus, a justiça, a retidão, a compaixão, a misericórdia. Então, é disso que está se falando. Então, Paulo aqui, ele pede que da glória, por causa da glória de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus, ele nos fortaleça com poder interior. Esse poder vem dele e isso vem por meio da oração. E a consequência desse poder está em Efésios 3,17. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. De novo,
a esse poder, queridos, de realizar a obra do Senhor, de testemunhar de Cristo, vencermos o pecado, vem sempre de uma vida de união com Deus. Muitos fazem sinais, né? A gente vai em Mateus 24, sermão escatológico de Jesus. Jesus fala que os falsos profetas, eles fariam sinais, que, se possível, enganaria até os eleitos, escolhidos, né? Então, não é porque faz sinal. Mateus 7 também. Ah, Senhor, nós profetizamos, expelimos demônios. E Jesus vai falar, nunca conheci vocês. Então, queridos, fazer sinais, milagres, maravilhas, necessariamente não vem de Deus, não. Né? Pode ter muita falsidade, pode ter o inimigo. O inimigo faz sinais também. Não quer dizer que o que aconteça, né, você dizendo, isso não é coisa de Deus, o milagre não é de Deus, não é isso. Mas devemos ter cuidado. Nem tudo que parece ouro, nem tudo que reluz é ouro. Né? Devemos ter cuidado com isso. Amém, queridos? Então, guarde para você, busque, deseje o verdadeiro poder que vem de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, que é fazer a obra do Senhor, vencermos o pecado, mostrarmos para esse mundo que nós cremos um Deus que é vivo, justo, verdadeiro, santo, compassivo. Amém? Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Clamamos ao Senhor que o teu Santo Espírito, Deus, possa nos dar esse poder que nós tanto precisamos. O poder, Deus, para vivermos em um mundo que é inimigo do Senhor como teus filhos. Testemunharmos de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã. Voltamos se Jesus não voltar, tá bom?